Olá, pessoal! Neste encontro, iremos continuar os estudos sobre as diferentes forças que atuam na estrutura. Veremos nesta aula a ação variável indireta relacionada à determinação das variações uniformes de temperatura. E no final, faremos uma breve discussão sobre as ações excepcionais, mais especificadamente sobre as ações devido a abalos sísmicos. Espero que gostem. Como já vimos nos encontros anteriores, os tipos de ações que agem na estrutura variam com a natureza da localização do projeto, com os materiais utilizados e com o solo. Já estudamos sobre as ações permanentes diretas e indiretas e sobre as ações variáveis diretas. Porém, é importante relembrar que as ações variáveis recebem esse nome devido ao fato de variar sua intensidade de forma significativa ao longo da vida útil da construção. E, dependendo da natureza que gera essa ação variável, classificamos a ação em direta ou indireta, onde as ações variáveis diretas são as que ocorrem de forma variada devido a algum acontecimento externo, agindo diretamente nas peças estruturais. E as ações variáveis indiretas são as que ocorrem de forma variada devido ao comportamento físico do material das peças estruturais, como, por exemplo, a ação devido à variação de temperatura. As ações variáveis indiretas são constituídas principalmente pelas forças que surgem na edificação devido à variação uniforme de temperatura. Em sua grande maioria, a ação variável indireta possui direção tanto horizontal quanto vertical, dependendo exclusivamente da posição do tipo de peça estrutural que está sendo analisada. Para determinar as ações devido às variações uniformes de temperatura, devemos observar valores de variação de temperatura de acordo com as condições previstas pela NBR 6118. Em todas as condições que serão apresentadas, a decisão entre o maior e o menor valor de variação de temperatura deve levar em consideração a observação da oscilação de temperaturas entre os meses de verão e de inverno da região onde a edificação será construída. Caso a variação seja alta, ou seja, altas temperaturas no verão e baixas temperaturas no inverno, adote valores próximos ao máximo permitido. Porém, caso a variação seja baixa, onde não há uma grande diferença entre temperaturas no verão e no inverno, adote valores próximos ao mínimo permitido. A condição A, determinada pela NBR 6118, se limita a elementos estruturais, como por exemplo, vigas, pilares e lajes, cuja menor dimensão da seção transversal não seja superior a 50 centímetros. Deve ser considerada nestes casos uma oscilação de temperatura em torno de 10 graus a 15 graus Celsius. Já a condição B, determinada pela NBR 6118, limita-se a elementos estruturais, como por exemplo, vigas, pilares e lajes maciços ou ocos, com os espaços vazios inteiramente fechados, cuja menor dimensão da seção transversal seja superior a 70 centímetros. Admite-se que essa oscilação possa ser reduzida respectivamente para 5 até 10 graus Celsius. Por fim, a condição C, determinada pela NBR 6118,
refere-se a qualquer elemento estrutural cuja menor dimensão da seção transversal esteja entre 50 e 70 centímetros. Admite-se, neste caso, que seja feita uma interpolação linear entre os valores indicados pelas condições A e B. Para ajudar a determinar o valor entre esses dois limites, pode-se considerar o valor referente a 50% da diferença entre as temperaturas médias de verão e de inverno, referentes ao local da edificação. Agora, vamos realizar alguns exemplos cujo objetivo é determinar a força axial devido a variações uniformes de temperatura nas diferentes peças estruturais, pilar, viga e laje, que já foram pré-dimensionadas. Iniciaremos determinando a força axial de tração que age nas extremidades do pilar, devido à variação de temperatura. Para resolvermos esse exemplo, iremos utilizar de dados previamente definidos no pré-projeto de pilares, como a área da seção transversal do pilar, representado pela letra S, que nesse exemplo é de 14 por 30 centímetros, perfazendo uma área de 420 centímetros quadrados ou 0,042 metros quadrados. Também será necessário obter dados de caracterização física do material que será utilizado na confecção do pilar. A primeira característica física a ser adquirida é o módulo de elasticidade do material, representado pela letra maiúscula E, que neste caso é igual a 25 MPa, por ser um pilar de concreto armado. É importante ressaltar que o valor do módulo de elasticidade do concreto é obtido dependendo da resistência à compressão característica, FCK, como define a NBR 6118. Neste caso específico do exemplo, consideramos utilizar um concreto com FCK de 20 MPa. A segunda característica física a ser adquirida é o coeficiente de dilatação térmica do material, alfa, que para o concreto armado é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, definido pela NBR 6118. Por fim, realizamos a escolha da variação de temperatura obedecendo os critérios apresentados. Neste exemplo, como a menor dimensão da seção transversal do pilar é de 14 centímetros, temos que adotar um valor de variação que esteja entre 10 e 15 graus Celsius. Considerando que a localização da edificação é no município de Trindade, o valor escolhido foi de 15 graus Celsius, devido à grande variação de temperatura entre os meses de verão e inverno que ocorre nesta cidade. Com os dados em mãos, inicia-se o cálculo da ação variável devido à variação uniforme de temperatura desse pilar. Para isso, utilizamos a seguinte equação. A força axial devido a variações uniformes de temperatura deste pilar é igual a S vezes E vezes alfa vezes ΔT, onde Q representa que essa força é uma ação variável indireta que age neste pilar. Substituindo os valores da área da seção transversal, do módulo de elasticidade, do coeficiente de dilatação térmica do material e da variação de temperatura, procedemos com os cálculos. Neste caso, encontramos o valor de 0,16 kN. Por fim, é importante entender que essa ação age como uma força axial de tração nas extremidades do pilar, como é representado na figura. Neste outro exemplo, iremos determinar a força axial de tração que age nas extremidades da viga, devido à variação de temperatura. Utilizaremos o mesmo procedimento de cálculo realizado para pilares. Desta forma,
após a obtenção da área da seção transversal da viga, que neste caso foi de 560 centímetros quadrados, ou 0,056 metros quadrados, e, após a definição das características físicas do material que será utilizado na confecção da viga, definida anteriormente, podemos proceder com a escolha da variação de temperatura, obedecendo os critérios apresentados pela NBR 6118. Neste exemplo, como a menor dimensão da seção transversal da viga também é de 14 centímetros, temos que adotar um valor de variação que esteja entre 10 e 15 graus. Considerando as mesmas condições do exemplo anterior, onde a localização da edificação é no município de Trindade, novamente o valor escolhido será de 15 graus Celsius, devido à grande variação de temperatura entre os meses de verão e de inverno. Com os dados em mãos, inicia-se o cálculo da ação variável indireta devido a variações uniformes de temperatura que atua nesta viga. Para isso, utilizamos a seguinte equação: a força axial devido a variações uniformes de temperatura desta viga é igual a S vezes E vezes alfa vezes ΔT, onde Q representa que essa força é uma ação variável indireta que age nesta viga. Substituindo os valores de área de seção transversal, do módulo de elasticidade, do coeficiente de dilatação térmica do material e da variação de temperatura escolhida, procedemos com os cálculos e, neste caso, encontramos o valor de 0,21 kN. Mais uma vez, é importante entender que essa ação age como uma força axial de tração, atribuída nas extremidades da viga, como é representado na figura. Neste último exemplo, iremos determinar a força axial de tração distribuída pelas extremidades da laje, devido à variação de temperatura. Mais uma vez, iremos utilizar os mesmos procedimentos dos cálculos anteriores. Porém, em vez de se obter a área da seção transversal das faces da laje, neste caso, só é necessário o conhecimento da altura efetiva da laje, pré-dimensionada anteriormente. Para a laje, mantém-se o mesmo padrão para a definição das características físicas do material, já explicado e definido nos exemplos anteriores. Após essas definições, podemos definir a escolha da variação de temperatura, obedecendo os critérios apresentados neste encontro. Neste exemplo, como a menor dimensão se caracteriza pela altura efetiva da laje, temos o valor de 17 centímetros, sendo mais uma vez necessário adotar um valor de variação que esteja entre 10 e 15 graus Celsius. Considerando as mesmas condições dos exemplos anteriores, onde a localização da edificação é no município de Trindade, temos que ponderar o fato da laje se encontrar coberta, ficando sob sombra no interior da residência. Desta forma, o valor escolhido foi de 10 graus Celsius. Com os dados em mãos, inicia-se o cálculo da força axial de tração distribuída pelas extremidades desta laje. Para isso, utilizamos a seguinte equação: a força axial distribuída devido a variações uniformes de temperatura desta laje é igual a H vezes E vezes alfa vezes ΔT, onde Q representa que essa força é uma ação variável indireta que age nesta laje. Substituindo os valores da altura efetiva da laje, do módulo de elasticidade, do coeficiente de dilatação térmica do material e da variação de temperatura, procedemos com os cálculos e, neste caso, encontramos o valor de 0,425 kN por metro. É importante entender que essa ação
age como uma força axial de tração distribuída pelas extremidades da laje, como é representado na figura. O terceiro e último tipo de ação que pode agir nas estruturas são as ações excepcionais. Esse tipo de ação é caracterizado por situações excepcionais de carregamento, cujos efeitos não possam ser controlados por outros meios, como, por exemplo, terremotos, onde a definição das ações sísmicas é regida pela NBR 15421. A NBR 15421 traz um mapeamento de aceleração sísmica do Brasil, onde podemos perceber que a maior parte do território brasileiro encontra-se na zona zero, no qual o valor das ações excepcionais não precisam ser considerados. Para finalizarmos nossa aula, é importante lembrar que, nas edificações de pequeno e médio porte, deve-se observar, para as ações variáveis indiretas, a ação devida à variação uniforme de temperatura, sendo desconsiderado as ações excepcionais, principalmente em edificações construídas nas regiões pertencentes à zona sísmica zero. Espero que tenham gostado e até nosso próximo encontro.